O que acontece, Daniel? Nós estamos de férias, Vandinha também está de férias, Está de eventualmente férias. ela tira pequenas férias também Exato. durante o ano. E nós temos um conteúdo muito bacana lá na Hotmart, nosso grupo secreto sobrenatural. Toda semana, depois da live da Vandinha, a gente vai para lá falar de temas secretos, temas que a gente não toca no assunto aqui no YouTube. Perfeito. Mas a gente separou um pedacinho disso para as pessoas conhecerem um pouco do que tem lá e Se inscreverem. se inscreverem, não é? Sim, Porque- participarem dessa grande comunidade da Planeta Sobrenatural. Exatamente. É só clicar no link que tem aí na descrição e você vai fazer parte automaticamente e receberá esses conteúdos aí semanalmente assim que voltarmos de férias, tá certo? A partir do dia 16 de janeiro de 2023, tá bom? Então aproveite e se divirta com esse conteúdo exclusivaço para você que é inscrito aqui no Planeta. E se não se inscreveu, se inscreve aí. Muito obrigado e assiste aí. E pode ser que não seja dia 16 de janeiro, pode ser que apareça eventualmente em algum outro dia de surpresa. Exato. O importante é que você tem que entender que esse é o conteúdo da Hotmart, Perfeito. tá? É só isso. Vai lá, meu, assiste lá. Olá, você que tá aqui na Hotmart, provavelmente deve ter vindo aí direto do Alvivaço, da Vandinha. Seja muito bem-vindo a essa comunidade especialíssima para pessoas que apreciam o nosso trabalho de perto. Eu sempre agradeço por vocês estarem aqui, porque vocês são os nossos seguidores premium aí, né? Que mantém um pedaço desse sonho vivo. Então eu agradeço muito ao carinho de vocês. Vamos continuar essa parada por aqui. Hoje tem coisa boa aí. O Índio Galdino, ônibus 174 e Chacina da Candelária. Você que gosta... Coisa boa não é exatamente o termo. Coisa boa para discutir aqui, né? Claro. Sim, claro. Você que gosta de leituras um pouco mais sanguinolentas, talvez, com personalidades com a negatividade um pouco aflorada, hoje você vai se deleitar com essas leituras que Vandinha Lopes, a mística mais adorada do Brasil, vai fazer para vocês hoje com como chama essa parte do olho aqui? Com a pálpebra toda enfeitada, tá parecendo um disco ball aqui, né? O cílio dela, ela pisca, faz vento aqui em mim. Certo? Então vamos aí pro primeiro caso, Wanda. Não é um enxumirim? Fala isso. Pois é, hoje o seu cílio tá longuíssimo, né? Não é? Impressionante. Tá até pesando já. Tá, eu tô vendo que tá um esforço, vai dar uma cãibra na pálpebra, meu. E aí, Ai, que Juliano, menino você atentado, parou de meu tomar seu Deus. Neston? Gostoso. Vamos falar do Índio Galdino? Eu vou Vamos contar a pro historinha e aí depois a gente analisa. O Índio Galdino, ele era ativista, né? Ele veio para resolver umas questões em Brasília. Ele era do quê? Ele era ativista. Ah, ativista. Ele veio para resolver umas questões de apropriamento de terras na região dele que estavam acontecendo de maneira inadequada, se não me engano. E aí ele foi lá para a audiência e quando voltou, o hotel estava fechado. E ele acabou dormindo num ponto de ônibus e tal para passar o resto da noite. No dia 20/4 de 97, 5 jovens ricos de Brasília, botaram fogo nele. No julgamento, eles alegaram que era brincadeira. Dos 4 condenados, um era menor, era o Gutenberg, que foi para reabilitação juvenil, condenado a 1 ano e ficou 4 meses, depois saiu. Depois a gente vai ver o que aconteceu com ele, qual é o futuro. Todos eles eram ricos, tinham famílias influentes, então eles tiveram regalias na prisão. Eles tinham banho quente, tinham cortinas na própria cela e também ficavam com a posse das chaves da própria cela. Vamos primeiro analisar o Índio Galdino, então depois eu conto o resto da história e a gente analisa os outros personagens. Por mais que esse desencarne tenha sido brutal daquela forma toda, né? E realmente, assim, não justifica o que foi feito, mas para aquelas crianças ali naquele momento, era a ruaça. É o fogo aonde daria só o susto. E não um complemento de um desencarne. Não justifica, né? Lógico, o que ocorreu. Mas no ato, naquele momento, naquele calor ali, infelizmente, é uma brincadeira que não deu certo. Em nenhum momento eu vejo que eles agiram de má fé ou que também tiveram o intuito de matar. Né? Espiritualmente traz uma grande aventura, onde davam muitas gargalhadas e a chama ali, o fogo em si, era algo que eles imaginaram que não ia se alastrar tanto, apenas assustar, né? Como já fizeram com outras pessoas e de repente as pessoas se assustam e nada acontece. Infelizmente com ele,
foi literalmente diferenciado, né? Foi um ato diferenciado, causando todo esse salseiro, esse auê. Quanto ao índio, né? Esse ser, ele traz uma mediunidade muito grande. E por incrível que pareça, o desencarne, por mais que tenha sido dessa forma brutal, essa alma compreendeu com muita leveza, com um lado muito sutil. Então, em nenhum momento, após ver o desencarne dessa forma brutal, trouxe a ele a desavença ou até mesmo a revolta. Tanto que foi automaticamente muito bem recolhido pelo setor da espiritualidade. E por ter sido desencarnado em mãos de crianças, isso energeticamente para ele acabou sendo até uma dádiva, dando do mundo da espiritualidade. Independente dos meninos ter feito tudo isso, de um jeito ou de outro, ele também estava prestes a desencarnar naquele momento. Então, daquele mês em si, não ia passar, porque poderia ter dado um infarto, como já estava previsto, ou ele morreria de um grande infarto, ou da forma que foi. Da forma que foi uma forma também que espiritualmente não teve dor, pois literalmente dormindo, teve a passagem para o plano da espiritualidade. 4 meses antes de tudo isso ocorrer, já vinha tendo pressentimento, vazio, e recomendava a família o tempo inteiro com a sua bondade. Em relação à família, sempre foi um homem maravilhoso, onde sempre cultivou os demais, cultivando família e o próprio império. Em nenhum momento se revoltava com as pessoas ou até mesmo entrava numa fase negativa. Desde criança e até mesmo no teu lado adulto, sempre manteve esse lado sereno, honesto e verdadeiro. Então ele era uma pessoa maravilhosa. E um espírito que até então, a forma que foi ocorrido o desencarne, em nenhum momento o espírito ele se revoltou. E mesmo sendo feito dessa forma, ele entendeu de uma forma sábia, de uma dádiva. Então, em nenhum momento no plano da espiritualidade ele se revoltou. E assim era ele também no lado físico. Um espírito que jamais arrumaria confusão ou pudesse ter ódio ou raiva de alguém. Aqui traz um destino traçado desta forma, porém, de um jeito ou de outro, se não fosse os meninos nessa brutalidade, ele teria tido um desencarne de outra forma. Porque naquele mês ali, espiritualmente, ele também já estava predestinado ao desencarne. Certo. Isso daria muita polêmica no YouTube, viu, Vandinha? Porque quando você fala pelo ângulo de visão espiritual, as pessoas não conseguem ver dessa maneira, né? Porque Sim. Os meninos, eles foram comprar gasolina pra jogar no cara, assim, né? Então... Você acredita? De coração, tô te falando. Não foi pra matar. Era só pra... Aqui atrás mostra na vidência a ruaça. Aquele movimento de molecagem mesmo. Lógico que Wanda, eu concordo. Uma brutalidade, né? Mas ali no momento era o quê? Era só pôr o fogo e ele acordar com o susto do fogo. Deu errado. Então não era, nenhum momento, Deus me livre e guarde, eu não vejo isso na minha vidência, eles com o intuito de matar alguém. E sim, mostra eles com muitas gargalhadas, aquela farra de maldade, mas que de repente eu vou jogar um pouco de gasolina aí no Humberto, né? Mas ele vai acordar assustado e sobreviver. Mas infelizmente não foi o que ocorreu. Então uma brincadeira que não deu certo. Aí dando continuidade ao caso, Vandinha, a gente tem foto da promotora, não, né? Tem? Da Maria José Miranda? Acho que não, né? Mas de repente pelo nome consegue puxar. A promotora, ela ficou muito brava, né? Com tudo que estava acontecendo, né? Porque ela tentava, mas ainda assim a família dele aparentemente conseguia, as famílias conseguiam coisas para eles na prisão. De repente, antes do julgamento, ela pediu afastamento do caso, sem motivo. Com motivo, porque na cabeça, assim, ela não tá errada, é uma mulher, aqui traz uma mulher muito justa, então vamos falar do lado terra agora. Do lado terra, ela achou um absurdo isso, e ela tá coberta de razão, e ela cansou muito de lutar sobre uma verdade. Sabe que já tinha, ela em si como ser humano, mostra aqui que ela já estava muito escaldada com a profissão e com a forma que a humanidade acabava se safando, né, se livrando de atos tão brutais. Então, falando do lado terra, ela foi uma juíza, né? Promotora. Uma promotora maravilhosa. Porque se for usar agora, partir para o lado de terra, né? Sair do lado espiritual e cair na plataforma da terra, ela é uma mulher que ela agiu com o lado correto o tempo inteiro.
E perante as leis dela, ela estava correta, porque tem que ter uma punição. Então, até que ponto vai essa brincadeira? Né? Por mais que a espiritualidade berra mostre uma visão, caindo no mundo terra, até que ponto essa brincadeira vai? Então, hoje o teu filho meteu gasolina em alguém, aí foi liberto, amanhã ele tá pondo fogo em quem? Nos seus pais? Então, a forma dela liderar, a forma dela buscar tudo isso é uma forma muito verdadeira. E aqui traz uma mulher muito justa, muito verdadeira em tudo que faz. O fato dela ter pulado fora, entre a minha saúde e o desgaste de tudo isso, eu tô escaldada. Porque ela já vinha sendo escaldada de outros casos. Esse, na verdade, foi o topo. Foi a gota d'água para ela, assim, ver que a humanidade não tem socorro. Não vou lutar sobre isso, nem perder tempo com isso. Se for perguntar hoje, no dia de hoje, para ela foi o extremo da profissão. Onde ela preferiu se acorralar, sair, do que perder mais saúde e tempo com tudo isso. Show, põe aí Vamos a foto ver. dela. Acho até que menos mal, né, Vandinha? Porque na minha cabeça já vinha aí uma ameaça, de repente uma chantagem, qualquer outra coisa. Para ela? Alguém ameaçando, sabe? Essas famílias... Não. Muito justa. Uma mulher muito centrada, muito verdadeira. Aonde todas as escritas, né, falando do mundo terra agora, todas as escritas, a visão dela como ser humano tá correta, né? Porque ali ela estava punindo, na verdade ela não estava punindo ninguém. Ela só queria educar, de repente dar uma educação àquelas crianças pelas quais não teve. E ela, por ser uma pessoa muito rígida, muito verdadeira e que traz esse padrão de educação, ela só queria mostrar para eles que não é dessa forma, que essa brincadeira não se faz com ninguém. Então, em todos os momentos, as escritas, a forma que ela verbou a situação, também, se for julgá-la no lado espiritual, ela também tá certa, pela versão terra. Vamos mostrar, então, os Que ela não tem o olho de uma criminosos. vidente, né? De uma visão. Ela tá exercendo uma função. Uma função. E a função dela, ela tá certíssima. Porém, de uma forma, ela agiu como ela faria, Deus me livre e guarde, com um filho biológico. Ela iria punir, mesmo sendo um filho dela. Ela ia agir pela verdade. E não passar a mão na cabeça. Eu entendo o lado dela. Acho que eu também, vendo esse tipo de coisa, eu sairia fora, porque não dá pra salvar todo mundo, né? Vamos, Juliano, pros criminosos aí. Esse é o Gutenberg, que foi só brincadeira, né? A frase Você acredita dele. que a verdade... Então, na evidência eu vejo muita risada, muita gargalhada. E seria só o susto. Tem uma que tem todos e mostra o fim de cada um, né? Porque ele prestou concurso público, se não me engano. Acho que ele tentou entrar pra polícia e não conseguiu porque descobriram que era ele. E aí o pessoal falou, não, você não tem a menor condição de defender. Eu acho que não pode, né? Você pessoas. tem que ter ficha limpa. Tem uma ficha lá, mas não era exatamente a questão da ficha. Tinha um detalhe lá sobre coisa de cabeça mesmo. Ah, tipo psicotécnico. Que ele não poderia. E os outros, o Tomás Almeida, Senado Federal, outro Heron Chaves, trabalhando no Detran, Antônio Noble no governo do Distrito Federal e o Max Rogério Alves no Tribunal de Justiça do... E o Gutenberg aí, PRF. Era muita risada, muita gargalhada. E já vinham fazendo isso com outras pessoas, mas só dava susto. Um susto dessa vez que não deu muito certo, né? Polícia Rodoviária Federal, não é? Acho que pode ser. Imaginei que fosse também. Engraçado como o pessoal de Brasília acaba em cargo público mesmo, né? E o plano espiritual, Vandinha, ele pune o pessoal que gosta de botar fogo nos outros pra brincar? Traz punição, tudo na vida traz a punição. E a punição maior, né, no caso, nesse destino todo, foram mais para os pais, energeticamente falando, espiritualmente falando, do que para os próprios filhos. Porque toda essa linhagem podia, Deus me livre e guarde, ter ficado pior ainda. Então foi um grande aprendizado também para os pais. E de outro lado, se for ver uma mironga muito grande, porque a partir do momento que eles pôs o fogo, aconteceu tudo isso, foram presos, teve a punição, teve os comentários. Isso também fez com que, querendo ou não, essa imagem indígena, esse espírito, né, acabou salvando também essas almas. Porque através desse acidente, esses meninos caíram numa boa realidade, né, numa realidade crua, mas ao mesmo tempo bem enraizada, e pode ver que tornaram eles cidadãos bons,
né? Ninguém virou marginal, ninguém virou coisas piores. Então, querendo ou não, todo esse histórico acabou, né, infelizmente, com uma perda trágica, mas, de outro lado, resgatando também vidas. Porque se esses meninos não tivessem sido barrados dessa forma, com certeza, futuramente, dariam coisas que não prestariam. Então, na linhagem espiritual, houve uma mironga em todo esse canal e que acabou aliviando a vida de cada um para o futuro. E, de outro lado, a alma também, falando um pouco da alma do índio, né, do que foi, né, desencarnado na queima, traz uma purificação muito grande. Porém, tudo isso, voltando na historinha de novo, tudo predestinado. Então, a alma desse índio acabou, literalmente também, mudando o destino desses adolescentes para um caminho melhor. Caso contrário, eles iam continuar com essa brincadeira, né? Pôr no fogo, aí você acorda com fogo, você acorda assustado, nada aconteceu, kkkk, vamos pro próximo. Então, sempre estava sendo assim. Essas brincadeiras, elas eram muito constantes. Porém, nunca passaram pela cabeça de matar alguém. Eu não vejo isso na minha evidência. Senão eu falaria, lógico. Aqui traz uma inocência com muita farra. Com muito lado maldoso, né? Mas de uma brincadeira fora do limite. E que acabou nessa tragédia. E se não fosse isso, esses meninos eles não iam ser barrados. Iam se tornar pessoas... Aí a brincadeira ia ser próxima. De repente, vamos agora brincar de assaltar um banco? Vamos roubar fulano? E não era roubo pequeno. Eles teriam uma tendência muito grande, principalmente esses dois da ponta, de se tornarem pessoas de tráficos grandiosos, mas com muita sabedoria. Então, teve um livramento aí muito grande nesse resgate. E escalonar, né? Cada vez... E aí vai. Olha, vamos aí para o próximo perfil aí. É o próximo caso já, né? Próximo caso. Próximo caso, Juliano, você que já perdeu o metrô, talvez seja bom aí você colocar o do ônibus 173. Não, Chacina da Candelária. Chacina da Candelária? Então, porque Chacina o da Candelária. ônibus 174, ele é um desdobramento da chacina. Ah, tá bom. Tá? É verdade, é verdade. Tem esse documentário maravilhoso do... Sim. Qual imagem eu ponho primeiro, Humberto? Põe o local, tem do local? Tem umas imagens Da Candelária, né? Eu tenho um aqui que é assim, ó. Com as crianças, e eu tenho essa. Aí daí, mesmo. Isso daí. Bom, então no dia 23 de julho de 93, tinham 70 crianças de rua que moravam lá, estavam em situação de rua, situação de miséria, que também eram utilizadas pelo tráfico, né, pelo crime organizado, e alguns eram até viciados, justamente porque o tráfico faz isso com as crianças, né? Faz com que elas se viciem e acabam trocando o serviço delas pela droga. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu até hoje. Também é um caso meio esquisito, assim como o anterior. A primeira hipótese sobre motivações, né? É uma vingança por um ataque de uma das crianças. Um policial de trânsito, ele levou uma das crianças que estava cheirando cola até a delegacia, não poderia fazer nada, a criança foi liberada, a criança zombou do policial, o policial foi atacar a criança, outras crianças, um grupo de crianças começou a atacar o policial, jogar pedras, destruíram o vidro do carro, pegaram, começaram a jogar vidro no policial, cortou o pescoço do policial, que foi buscar um amigo que trabalhava nesse grupo de extermínio, que era uma milícia, né? Uma milícia, e essa milícia foi lá e causou a chacina. Acho que morreram 8 crianças, se não me engano. A outra hipótese é que as crianças dali traficavam junto com os próprios policiais. Isso quem levanta, inclusive, é uma de umas mulheres que trabalha com a ONG até hoje lá. E trabalhava, e tem relatos de que naquele dia as crianças estavam preocupadas que algo poderia acontecer. As crianças teriam usado ao invés de vender, e isso gerou uma dívida para os policiais que acabaram indo lá. Umas coisas muito esquisitas que aconteceram foi que eles pegaram crianças de outros lugares, crianças de ruas de outros lugares, naquele dia, levaram para a Candelária, meio que sabendo que ia ir alguém lá para poder atirar. Então, cria várias outras teorias em cima disso, né? Até de uma coisa meio de eugenia ou, de repente, uma medida... Limpeza, né? Uma espécie de limpeza.
É isso? É isso. Humberto, seria melhor não cutucar essa onça, viu? Envolve muitas outras coisas, muitas outras coisas. Seria merda no ventilador. E aqui traz muitas verdades que não foram dadas, muitos caminhos que ainda sombreia, trazendo transtornos e negatividades. Misturas de inocência e também caminhadas ocultas, onde é uma mistura na espiritualidade. Na verdade, essas crianças obsessores, né, que estão ali naquele momento, por mais que sejam criança, energeticamente, energias de muitos obsessores. Uma das pessoas, né, no caso, envolvida nesse caminho, também traz uma perturbação espiritual muito grande, aonde até hoje é uma história que, por mais que tenham contado da forma e do jeito deles, existe outras mirongas além de tudo. E com muitas revoltas ainda e clarezas mal acabada. Então, mexer nessa sujeira seria a pior coisa, porque é uma sujeira que ela não foi resolvida, nada foi esclarecido com verdade, muitas mentiras que ocorrem ainda no meio do caminho, porém a sujeira toda debaixo de um grande tapete, que é onde Caboclo diz: cale-se, acalme os caminhos, cale-se, sujeiras que não devem ser mexidas. Tá, então nem vamos falar aí dos acusados, vamos pular. Pula que eu quero ficar vivo ainda. Sabe, porque é uma energia que tá viva e vivíssima, muito viva, onde por mais que tenha dado todo esse tempo ainda, seria mexer em vespeiro. É tanta coisa que mais vale o silêncio do que as palavras. Teve um sobrevivente, que é o Wagner dos Santos, põe a foto dele aí, Juliana, que ele, inclusive, foi atacado depois na Central do Brasil, em 94. No ano seguinte ele foi atacado, agora ele está no programa de proteção à testemunha, falou que vai escrever um livro sobre, está na Suíça, inclusive, porque ele foi atacado no ano seguinte, inclusive por um dos acusados também, que depois, enfim. É muita merda do ventilador. Ele tá bem, Vandinha? Pelo menos o sobrevivente? Aqui traz tristezas e turbulências espirituais. Ele também, lá do mental, traz um pouco de distúrbio, sim. Mas aparentemente bem. O mental é ainda querendo entender o porquê de tantas desordens. Mas ele sabe da missa, o rosário e ainda o canto da Ave Maria. E vai soltar no livro? Aí provavelmente bem longe, né? Vai daqui a muito tempo. Tem um pessoal vivo aí que é perigoso. Exatamente. Né? Eu sei, Wanda. Exatamente. Você não está errado. Que não, você tá brincando? Isso. Eu tô sentindo isso. Mas Mas eu não tenho razão? Você tem razão. Chumirinha aqui, porra. É uma energia que aparentemente, o caso tá abafado. Não. Tá ativo. Tá ali. O dragão, ele tá adormecido. Ao cutucar, é merda no ventilador. E eu não tenho vontade nenhuma de ser nenhum E ainda, o pior de tudo, que o autor de tudo tá leso. Então, melhor se calar. Não vale a pena. Ele é muito poderoso, né? O autor de tudo tá leso. Usa gravatinha? Não sei. Usa gravatinha. Vamos falar eu prefiro então, receber as ordens. Eu também. Do eu Sandro. recebi umas horas da Vandinha, né? Exatamente, você não sabe nada. Não sei nada. Eu não quero ser Depois eu falo pra vocês. Quando acabar eu falo pra É vocês. isso que eu quero saber, eu quero fofoca. Eu queria falar que na Hotmart a gente tem as leituras mais polêmicas, porque essa aqui é tão polêmica que a Vandinha nem... Que é ilegível. Mas é Hotmart a gente não tem as leituras mais Não polêmicas, só é polêmica, como Perigoso. perigoso. Isso aqui até eu fiquei meio Então é melhor eu Potência, achar né, que eu não tenho evidência, né? É melhor. Bom, galera que tá assistindo aí, nós não fomos adiante, hein? Então, Quero continuando. dizer que não sabíamos. Vamos pro Sandro Barbosa do Nascimento, que aí sim, Daniel, é o desdobramento, o ônibus 174. Exato, ônibus 174, que o Padilha tem um documentário sobre, e fala um pouco da chacina da Candelária, e aí tem esse sequestro bastante curioso, né, Humberto? Isso, esse Sandro é um dos rapazes que sobreviveu à chacina, Vandinha. E literalmente um demônio mesmo, né? Ele é um obsessor, um obsessor, nossa. E desde criança traz a energia da ruindade, da crueldade. A agressão física com os próprios pais, principalmente com a mãe, onde agredia a própria família. Um espírito mal encarnado, literalmente mal reencarnado,
né? Uma vez, tiveram um debate aqui que eu disse isso, né? Que o espírito mal encarnado, mas ele reencarna. Por que ele reencarna, né? Porque chega uma hora que não tem mais o que fazer com esse espírito no plano da espiritualidade. Então ele vai do jeito que ele tá. Então ele é um dos que é um espírito mal reencarnado, aonde não tem problemas psicológicos, e sim grandes ruindades, aonde desde criança manipula a ruindade e o prazer de atuar a ruindade. Então traz a frieza na alma. Então ali, não é que ele está regido de demônios ou de obsessores. Ele é o próprio obsessor. Um espírito de muita ruindade que reencarnou, mas no intuito de não ter o processo da mudança. Então tem muitos espíritos que reencarnam na ruindade, mas vai sendo lapidado com o decorrer do tempo. Então acaba se tornando pessoas boas ou tentam ficar bons. Ele não. Ele em nenhum momento ele partiu para o lado da bondade. Já foi direto na crueldade e também com tempo curto. Então reencarnou, mas mesmo sabendo que não chegaria a uma velhice. Ruindade ali. Ó, vou contar o caso e depois a gente faz a análise na sequência. Ó. Dia 12 de junho de 2000, o Sandro fez o ônibus de refém, ficou 20 minutos com o ônibus circulando aleatoriamente. E aí depois eu acho que ele foi liberando algumas pessoas. Ele liberou principalmente homens porque ele sentia que ele precisava ter o comando, então podia ter o risco ali de alguém tirar a arma dele ou qualquer coisa. Ele botou... Aí depois eu vou falar as meninas, a gente põe a foto das meninas, Juliana, que você pesquisou, mas ele pegou a Luciana Carvalho e queria que ela dirigisse o ônibus, como se ela soubesse dirigir ônibus, e depois o ônibus foi cercado por uma denúncia de uma passageira que estava lá dentro, e ele começou a pegar as meninas e fazer de refém, ameaçar que ia matar, dar tiro próximo à cabeça para ameaçar. A população curiosa ali e a mídia ficou toda em volta, então começou a transmitir pela TV o sequestro e acho que tornou a situação ainda pior, né? Ainda mais exagerada, agressiva. Ele começava a tentar negociar com os policiais, mas não fazia sentido, porque ele exigia coisas como granadas, pistolas, dinheiro, e falando que se não fosse atendido ia matar até às 18 horas. Depois ele pôs a Janaína Neves para escrever no vidro para ele. Você falou que ele pediu? Granadas, pistolas e dinheiro. Tá. Ele botou a Janaína Neves, que é uma das meninas que a gente vai mostrar aí também, para escrever no vidro para ele. Uma das coisas que ele escreveu eram as exigências, mas ele escreveu também coisas relacionadas a ter pacto com o demônio, de que ele ser o próprio demônio e tudo mais. A Damiana Nascimento de Souza teve um AVC. Ela, eu acho que ele liberou quando ela teve o AVC. Ela já tinha tido AVC antes, é o terceiro AVC que ela estava tendo na vida, e ela ficou sem a fala e sem o movimento do lado esquerdo do corpo. E a Jerusa Firmino, que eu acho que é a Geisa, né? Geisa Firmino, é isso? Firmo Gonçalves. Geisa Firmo Gonçalves, que é a professora, que foi a refém, que foi levada pelo lado de fora do ônibus. Quando ele saiu com ela para fora, o policial foi tentar rendê-lo, mas o policial não estava com a arma engatilhada, acabou demorando demais, errando o tiro, inclusive acertou de raspão na mulher, e como é o nome dele aqui mesmo? O Sandro empurrou ela e deu tiro nas costas dela, acabou matando ela. A polícia rendeu ele, botou no camburão e ele chega morto, asfixiado na delegacia, depois de ser detido, né? A Luciana primeiro, então. Ela que dirigiu o ônibus. Vai passando, a gente faz uma análise geralzão de todas elas. Vem a Janaína. Ela que escreveu no vidro. E aí vem a Damiana. Damiana que teve o derrame, né? Isso, perdeu a voz. E aí, por último, vem a... Todas mulheres calmas e de almas boas. Vamos fazer a análise da Geisa só, para a gente amarrar todas elas em uma só. Todas elas almas maravilhosas, principalmente a senhora, que trouxe também um grande equilíbrio espiritual naquele momento. E o desespero fez com que ocorresse o derrame, mas o tempo inteiro ali a espiritualidade berrando, as orações e mulheres fortes, principalmente essa que desencarnou, aonde se encontra hoje, graças a Deus, numa bênção espiritual muito grande. Foi um momento de aflição, de muitos conflitos, aonde a minha alma se tornou em desespero o tempo inteiro.
Momentos que até então essa alma não conseguia direito distinguir ou entender o que realmente estava acontecendo. Ela entrou, na verdade, num choque mental muito grande, que ela, a ponto dela achar que ou é real, será que isso é real? Será que isso não é real? O que realmente está acontecendo? Ela entrou num grande conflito mental, a ponto de não conseguir entender até que ponto tudo aquilo era realidade. O que passava pela cabeça dela é que era um grande pesadelo, uma confusão, e que qualquer momento aquilo tudo ia acabar. Então ela entrou num grande conflito mental. Por mais que tenha tido um acidente e ela acabou desencarnando nesse acidente, aqui também traz que ela seria uma outra vítima que morreria com um grande derrame cerebral. Não na hora, no ato ali, mas com o decorrer de alguns dias, o mental foi tão afetado que após alguns dias morreria literalmente por um derrame cerebral. Hoje o entender da vida me traz a força e o merecimento de um acontecimento repentino, onde tudo muito rápido. O entendimento hoje eu entendo a passagem, a vibração e os caminhos. Isso é informação. Aonde ela é tão religiosa, uma alma tão sutil, que para ela entende que a vida é uma passagem e que cada um está submetido a morrer ou a desencarnar, no caso, de uma forma, seja ela qual for. Uma alma, as 4, todas elas ligadas ao mundo da espiritualidade. Então, essa aqui foi uma alma que está super tranquila no dia de hoje. Bem, os familiares sofrem até hoje. Perfeito. Acho que é isso, né, Juliana? Vamos para a leitura dos sorteados? Os sorteados e já sorteando os próximos da semana que vem? Isso. Vamos lá, Juli, você que manda, você que comanda a batuta dessa grande orquestra que a gente chama de Planeta Podcast. Conta pra gente quem que foram os sorteados da semana. Vamos primeiro pro feedback da... Não, você que manda, você que tá com a batuta, né? O feedback que você queria entuchar no YouTube, né, Juliano? Isso é fogo, meu. Olá, meninos do Planeta Podcast. Estou passando aqui para dar o feedback sobre a leitura da Wandinha. Ai, minha amada Wandinha. Que lindo. Foi linda a sua leitura, bateu muito, muito, muito. Fiquei muito contente, porque principalmente a questão da parte da espiritualidade, que é o que eu venho trabalhando. Eu fiquei muito feliz que a minha última encarnação tô fazendo certinho, tô no orar e vigiar. Porque agora eu quero, depois que eu cumprir aqui, eu quero trabalhar só lá em cima. Beijo, beijo no coração de todos vocês e gratidão. Você é muito boa, Vandinha. Beijo, beijo, beijo. Que maravilha. Tímida. Eu sou o mesmo pensamento que ela. Pra lá, trabalhar lá, mais tranquilo, né, Lá é gente? mais calmo, né? Lá é bem mais tranquilo. E é mesmo, lá é Tanto muito que eu calmo. sobrevivi. Olha, o Humberto Quis ir. se Eu não aposentar quero, cedo não. aqui. Eu tô fora, tanto que me segurei e sobrevivi. Se segurou. Me segurei no volante. Eu falei, vou me segurar no O anjo volante. estendeu a mão, ele falou, eu vou ficar por aqui. Deus me livre. Não vou, é verdade, Vandinha. Quando eu tava saindo do carro, eu vi um anjo que ele estendeu a mão pra mim. Só quando eu fui pegar, ele falou, deixa que eu toco sozinho. Achei um pouco ofensivo da parte dele, peguei a mão do muçulmano e sobrevivi. Do muçulmano. Olha. Até na morte dele tira sarro. Do muçulmano. Não, eu sobrevivi, agora eu tenho uma nova vida aí, uma nova E chance. quem salvou foi o cinto de segurança ou foi Deus? Olha, eu acho que polêmica. Deus desenvolveu o homem que desenvolveu o cinto de segurança. Tá tudo Quem conectado. salvou Humberto? O Deus que desenvolveu o homem que desenvolveu o cinto de segurança. Vou falar de novo, até você aprender. Nós vamos ficar aqui o dia inteiro. Não, Deus não precisa de ficar desse afago no ego. Ele é Deus. Ele não Não, precisa. é Deus. Você teve um livramento. Ô, Vandinha, fala a verdade. Se eu Vamos mudando de assunto, sobreviver, viu? se eu sobreviver, tem um motivo, né? É Deus, a Tem um escolha. motivo. Não, digo assim, eu ganhei uma chance pra eu fazer coisa boa, né? Significa que você é Me escolhido salvou. por ele. Não é? Eu acho também. É escolhido por ele. Mas Ele isso tem um foi um aviso propósito. também, você não tá fazendo o que eu tô mandando. Você Não, fica ali é um Isso aí mal propósito. olhado. Não foi mal olhado, Vandinha? Que eu É, sei que na tem um prática pessoal, não é? Na prática, Deus me livre guarde, é muita inveja e o livramento, Deus te livrando. E ali ele te, na hora do... acolheu, pegou você. E ó, eu vou falar que pode ser, viu, Vandinha? Porque o jeito que o carro ficou, o teto sustentou tudo.
Tudo o teto sozinho sustentou. Meu Deus do céu. Por isso que não tem teto solar. Ô, Sorte e o nossa. carro do cara, hein? Nada, Não aconteceu nada? nada. Ele bateu em mim, Sim, mas na frente não estragou nada? nem vi, viu? Nem olhei. Tava um pouco zonzo, confesso. Agora sim, ó. Essa moça, né? Eu tenho uma moça que me protege, né, Vandinha? Tem uma moça com espada, né, que me protege. As orações da sua mãe te protegem muito. É E uma você verdade. tem uma proteção espiritual muito grande. Mas é espada ou é airbag? Não, o airbag nem abriu. Eles Não tão contando- abriu? Não, o que eu quero dizer, Daniel, é que eu sou especial. Eu sobrevivi por um motivo. Eles estão contando comigo, não estão, Vandinha? E não Eles tão quem? tanto. Eles eu quem? não sei quem são, Daniel. O fato de eu não você preciso não nem ter saber ido quem embora, são. porque Deus tem um propósito. Claro. Exato. Deus tem um propósito na tua vida. Então, o fato de você ter passado por essa aprovação, passado pelo caminho da morte e ter voltado intacto, significa Deus agindo na tua vida e te dando novas caminhadas. Do outro lado, lógico, ataques de inimigos, porém provando também que não foi atingido. Nisso aí você prova também para os teus inimigos que eles conseguiram te derrubar. Mas automaticamente você se levantou ainda mais forte ainda. E intacto. Porque do jeito que o carro ficou, poderia ter sido pior. E pode ver que você não teve nada. Dores no corpo. Uhum. É uma dádiva. É Nós- Deus. Nós capota, mas não breca. Fica jogando Deus. Mario É verdade. Kart da vida real, né? Eu tô aqui. E eu tô essa forte, mãe hein? maravilhosa que você tem, porque nós, mãe, a gente reza muito para os nossos filhos o tempo inteiro. E com certeza é uma oração e um pedido assim aceito por Deus o tempo inteiro. Então, sua mãe também tem uma grande participação disso. Minha mãe é demais, viu, Vandinha? Minha mãe. Olha, eu vou falar pra você que é uma das minhas melhores amigas. É a Significa única. que eu tenho poucos. Melhores não, a Né? única. Porque quando você Xiii, tem a a mãe. única. Você tem É, a mãe. a única. É, porque o Daniel não perguntou nem se eu Não, tava mas bem. mãe, a mãe, nós somos Não, você mandou mensagem. amizade, você tá bem, porra. amizade verdadeira é dentro de casa, sua mãe. Quem é a sua melhor amiga? Tua mãe. A minha? Tua mãe, é melhor tua amiga. É que o Daniel, ele não tem amigas mulheres, né? É, Porque ele Não, é mas- machista. Ele só não, tem isso amigos não homens. existe. Então, Não, existe sim. Não tem coisa melhor que como mãe ter a mãe como amiga. Essa. Isso, pronto. Qual é o nome dela, Juliano? Josilene Sampaio. A Jo, ela entra agora nesse mês de maio numa canalização muito grande que vem de vibrações positivas, de realizações pelas quais, nesses últimos meses, ela vinha traçando. É um ano que para ela se torna um ano muito positivo, vibrando de julho a julho, grandes méritos. Principalmente agora na lua de agosto, que é onde ela começa a rever e a recuperar os caminhos, principalmente relacionado às perdas materiais e financeiras, que é o que mais ocorreu em sua vida. Uma grande mulher, aonde luta pelos seus próprios objetivos, porém de uns anos e de uns tempos para cá, o cansaço, o desânimo, principalmente na entrada de junho de 2021 a fevereiro de 2022, é onde ela teve os meses cheios de questionamento. E, ao mesmo tempo, os andamentos em círculo, que acabou trazendo e dando a ela um cansaço ainda maior. Acaba tendo as tristezas financeiras e profissionais, não pelo fato de nada ter faltado, pois nunca nada faltou, mas, ao mesmo tempo, o fato de fazer tanto para alcançar uma carreira ou um mérito profissional e acaba sempre trocando 6 por meia dúzia. Esse cansaço em relação à tua vida profissional e financeira vem deixando ela bem escaldada. Porém, agora esse ano, uma reviravolta positiva que a coloca financeiramente em novos projetos. Ainda se encontra um pouco escaldada do passado e com algum medo de enfrentar a realidade da vida e até mesmo de ter as novas decepções. Pode, filha, caminhar sem medo, pois a tendência desse ano é de não só adquirir suas novas conquistas, como também de trazer no amor, agora em junho, as suas realizações. Esses últimos anos foram anos muito pesados, principalmente as insatisfações profissionais e os aborrecimentos no amor. A solidão ela é nata, porém já se acostumou em mais servir do que ser servida. E o padrão de espiritualidade que carrega é de uma intuição maravilhosa que lhe coloca agora dentro desse ano sobre caminhos e realizações
de dádivas e de merecimentos. Tem mais um aí, Juliana? Tem uma que era da semana retrasada que ela mandou agora. Beleza. É a Raquel Silveira. A Raquel terminou agora em abril de 2022 uma fase de tristezas e de bastante isolamento, aonde nesses últimos anos foram anos de questionamento e de muitas negatividade. Mágoas é o que mais ela carrega relacionado a um passado que, por mais que ela tente esquecer, ela acaba refletindo os caminhos o tempo inteiro. Esse período agora de junho, a energia espiritual a fortalece, dando e trazendo a ela reencontros e também vitórias, todas elas dentro de uma sabedoria e de um merecimento a cada dia melhor. Poucos amigos, até então os poucos que teve no passado, foram pessoas que trouxe a ela muitas traições. Hoje ela se encontra sozinha, isolada do mundo e das pessoas, mas de uma forma para poder refletir melhor a vida. No amor, tristezas e questionamento, trazendo agora em maio melhorias. No lado profissional, algo que muda agora em junho, colocando e dando a ela os prazeres novos e merecedor. Tem que tomar muito cuidado com a bipolaridade, pois tem grande tendência à depressão profunda. Karma, família, resgate, trabalho e conduta familiar, casamento e filhos. Maravilhoso! Assim encerramos esse episódio maravilhoso da Hotmart. Eu espero que vocês tenham curtido a valer. Já é quase meia-noite, não queremos passar a virada aqui, ainda mais porque eu e o Humberto temos uma reunião bacana que começa 00:15, tá certo? E a Wanda Lopes precisa ir pra Mogi, certo? Das Cruzes. Mogi das Cruzes, claro. Mogi Posso Mirim é outro lugar. ler o nome Não do- pode. Podia tomar um susto. Tá liberado, viu? Pode Quem ganhou? me passar um pix aqui. Entre em contato comigo pelo Instagram, no direct do Planeta Podcast Oficial. Foi a Lohane Costa, Manuela Litieri e Sandra dos Santos. Então, as três entrar em contato comigo pelo direct do Planeta. E tem uma pessoa da semana passada, que é a Thaís Roberta Amaral, que não entrou em contato. Não entrou em contato, mas se ela ver isso aqui, por favor, entre, tá bom? Então é isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Muitíssimo obrigado por estar acompanhando a gente nessa comunidade que está sendo construída aos poucos, com muito carinho, tijolo a tijolo, com a Vandinha Lopes e com o Planeta Podcast. Aguardem que vem coisa boa aí, tá bom? Muito obrigado, valeu, até a próxima. Tchau, tchau. E aí, galerinha, show da Hotmart, como é que vocês estão? Se você veio direto agora do pessoal do YouTube, do ao vivo, seja muito bem-vindo, mas a sua sexta-feira tá meio morta, hein? Não, brincadeira, sua sexta-feira não podia estar em melhor companhia. Você tá trabalhando, Daniel. Eu tô trabalhando. Não critica a É sexta-feira verdade. das pessoas. É verdade. Podia ser pior, você podia estar trabalhando. E se você está trabalhando e ouvindo aqui, podia ser pior porque você podia não estar ouvindo aqui. Verdade, de nada. Mais É uma isso. vez de nada. Tá? Sempre nós. Olha, vamos começar esse episódio da Hotmart bombástico, que tem coisas espetaculares aqui. Eu tô curioso, inclusive, porque coisas como Boate Kiss, Mariana, Brumadinho, foram casos meio emblemáticos aí, que tiveram muitas mortes, né, e desastres que, assim, eu posso estar enganado, mas tiveram muitas pessoas responsáveis, e se as pessoas responsáveis tivessem tomado os devidos cuidados e não olhado para o próprio bolso, muitas vezes a gente poderia ter evitado diversas mortes. Certo, Exatamente. Humberto? Antes o Juliano vai anunciar, né, as pessoas aí, os sorteados aí da semana passada, e já vai sortear os próximos, né, Juliano? Sim, os próximos eu ainda não peguei, mas da semana passada ficou faltando a Priscila Matos Aguiar, ela ainda não entrou em contato comigo, e a Lilian Maria dos Santos Queiro. O Mikael entrou em contato e mandou a foto dele e já mandou o vídeo. A gente vai analisar ele no Perfeito. final.
Ó, tem uma coisinha que eu queria mostrar pra Vandinha que eu te mandei aí no Hotmart, que os nossos clientes da Hotmart, nossos assinantes... Não, clientes não, porra. Não Assinantes. pode. Eles estão pagando por um serviço de entretenimento. Sim, mas é tão impessoal. Eu gosto de chamá-los de amigos da Hotmart. A nossa turminha. Tá bom, nossa turminha. Eu vou mostrar para eles aqui a nova identidade visual do Planeta que está sendo montada. Aí eu acho que no mês que vem, talvez, a gente já esteja com ela pronta. Hoje eu mandei algumas coisas pro Daniel também, que essa identidade vai conversar com todo o canal e com o nosso show de stand-up também. E essa é a nova capa tradicional da Vandinha Lopes. Não, quando você for clicar na internet, é isso que vai aparecer. Ficou linda, né? Só uma coisa que eu fiquei na dúvida. Essa foto não tem como... É que eu sei que tá muito grande, né? Talvez no pequeno tá meio não... estourada. Lá não... Se a gente tirasse uma foto, ficaria melhor? Ficaria melhor, porque isso aqui, na verdade, é um print do vídeo do dia que a Vandinha veio. Então o cara faz o print e manda. Com a cara bem cansada. Se a gente tiver aqui, ó, a gente podia, a Vandinha vem um dia, já vem com várias roupas diferentes, Vandinha. A gente tira aqui umas 20 fotos, dá pra ir trocando, entendeu? A gente tem os 20 próximos episódios com uma foto com uma qualidade um pouco melhor. Mas no menorzinho, que fica no YouTube, fica bom, não fica tão pixelizado, fica legal. Então, é sempre a Vandinha aqui no universo. Ficou lindo. E aqui vai ter três Meu bebezão, fotos. Carlos Alberto ali no cantinho. Só... Esse é bebê grande. Como se fossem os convidados, as pessoas que você fosse ler o perfil no dia, entendeu? Isso. Legal. E aí mudou tudo. Depois eu vou mostrando conforme os episódios forem passando, mas tem os cortes da Vandinha também, que tem ali a Vandinha falando, e a personalidade assim num portalzinho também, a frase da Vandinha. Tá ficando mais... O planetinha tá ficando um pouco mais moderno. Tá virando um planetão, né? Tá virando um planetão, tá virando um universo. Axé. Saindo de Plutão, indo pra Uranus. Uranus não. Em português funciona, mas em inglês fica um pouco Exato. prejudicado. É Urano, né, em português. É que eu penso. Né? O quê? Olha, vamos lá então. Maravilha de thumb. Eu gostei. Você sabe que eu gosto muito do vermelho, mas esse roxo, desde a primeira leva do nosso logo, ele ficou legal. Eu, inclusive, hoje estava olhando ali, né? Por exemplo, pega aquele episódio do Afonso. Sim. Que é a quinta foto lá de cima. Que na verdade é a primeira vez que o logo tá roxo, né? Antes era preto. A gente com aquela cor roxa com a luz azul atrás ficava muito legal, né? Ficava muito bonito. E a gente pode fazer isso de novo, né? E você vê como conversa o vermelho com o roxo, como funciona? Que era a minha cor favorita quando era criança. O roxo? Não, a minha mãe uma vez perguntou pra mim quando era moleque no pré-escola qual que era a sua cor favorita. E eu não respondi uma cor, eu falava vermelho com roxo. Ai. Olha aí. Sabe por quê? Eu acho que era o chapéu do Dick Vigarista. Mas não sei por quê, mas... Pode ser. Roxo é transformação, mudança, né? Cor de Saint-Germain. Minha aura, né? Nossa, muito forte, né? Minha aura é púrpura. Eu gostava do Donatello, do Mas é laranja. Tartarugas. Não, esse é o Michelangelo. Donatello era o roxo que tinha o bastão, que era cientista e tal. Eu gostava dele. Não, mas pera, você gostava do roxo ou do... Eu gostava do roxo. O Michelangelo é laranja. Gosta de pizza. E o Donatello? Donatello é o roxo. É mais inteligente, gosta de ter bastão. Exatamente. Exatamente. Qual era a sua tartaruga ninja preferida, Vandinha Lopes? Então, não assistia. Não é da sua época, né? Não era, eu não assistia desenho. É difícil assistir. Eu nunca assistia televisão, sabia, Humberto? É verdade. Você sempre é um pouco avessa a esse tipo de coisa. Os desenhos, assim. Mas você sabe como eles inventaram a tartaruga ninja? Não. Eram dois amigos que estavam numa pizzaria esperando a pizza, tava demorando muito, eles começaram a desenhar acho que na folha da... Gente. E aí eles falaram, pô, isso aqui ficou bom, como hein? Que ficou, como que cria, né? Como é doido, né? Olha, muito bom. Vamos aí, meu garoto. Vamos. Hoje tem show 9h30. Você tá dando... Daqui a pouco, né? Moscando aí. Sexta-feira, 9h30, Teatro Ruth Escobar. Hoje tô ansioso, porque tem coisa boa aí. Boa, né? Vamos começar, então, pelas tragédias, entre aspas, gregas, naturais, que envolve a natureza. Sim, e depois a gente vai pra tragédia mais urbana. Pode ser assim? Certo. Essa é Brumadinho ou Mariana, ou Juliano? Essa é Mariana. Mas, assim, a técnica, né? A falha técnica foi muito grande. Mas nada sem autorização e tudo é uma mudança espiritual, né? Tudo que ocorre vem de uma ligação espiritual muito grande. Então, esse território mesmo era um território que, na minha visão, né, espiritual, jamais teria que construir algo ou fazer algo.
Porque a terra inteira, ela entra numa consagração espiritual muito grande, essa terra. Então, o ideal era não ter tido casas, nem a própria usina mesmo, que na época, né, ocorreu ali. Não era para ter tido nada. Então, perante tudo isso, é também voltada ao lado espiritual o quê? Uma guerra energética, né, da Mãe Terra, das vibrações que ali se encontram, e mais forte ainda depois desse atentado, que acabou agregando, acumulando toda essa energia e dando essa explosão, aonde o físico acabou envolvendo várias pessoas, né? Tanto família quanto a própria empresa, querendo ou não, acabou pegando uma grande confusão que não termina tão cedo. Então gerou uma energia kármica de uma guerra ancestral muito grande em relação a tudo isso. Mas voltado ao lado espiritual, o que traz isso? Traz uma explosão energética, né, de grandes vibrações espirituais que ali se encontram e são dono daquele território, aonde chegou o momento que eles não querem mais. Então, não quero mais, e a revolta foi a explosão. Então, é como se a mãe natureza ali, a terra, né, a energia de todo aquele lugar, fosse acumulando as energias, acumulando, acumulando. E justamente naquela época que teve espiritualmente, mostrava muitos planos. Então, a empresa em si, ela já estava com muitos outros planos, com várias ideias de expandir, de fazer outras coisas. Então, infelizmente, se não ocorresse isso, né, teria dado mais vazão como eu posso dizer, a invadir o território espiritual. Aí ali atrás morreu pessoas inocentes, onde na verdade era uma grande guerra espiritual, onde infelizmente aquelas pessoas que foram, né, infelizmente sobre uma ligação muito grande no plano da espiritualidade, com o momento, com a situação, onde automaticamente gerou toda essa confusão. Uhum. Então, na prática, né, são muitos culpados, mas que, na verdade, poderia ter sido ali o melhor administrador, o melhor técnico de colocar tudo em ordem, de fazer tudo. Pois era um momento e uma hora em que a energia já estava prestes a explodir, sobre uma revolta muito grande espiritual, num setor onde traz muitas raízes indígenas, povo xamãs, de uma força muito grande. Uma terra relacionada e dada diante de tudo, sobre como se fosse um país, mas um país deles ali, um grupo espiritual. E ali aqui o que ocorreu foi o quê? Uma revolta espiritual com o mundo terra, que causou todo esse salseiro. Você vê que a lama, ela se purificava, né? É a transformação, a mudança, a revolta, o choro, o sofrimento e agora uma renovação. Ô, louco. Vamos fazer a análise de Brumadinho, da Vale não, de Brumadinho, e aí depois a gente, porque eu tenho umas perguntas aqui que servem para as duas. A Vandinha já deu algumas respostas mais ou menos, aliás, ela me respondeu através da análise algumas coisas que eu ia perguntar, mas a gente faz as duas e depois a gente esclarece. Cara, que bizarro, parece que as casas eram de lama, né, de Forte, argila, né? assim. Olha o que virou, cara. Ó, sabe esse território todo cercado de amarelinho? Certo. Ali tudo traz uma fonte espiritual muito, mas muito forte mesmo. Que é o que virou lama ali na foto da direita, né? Olha, mas traz é um território sagrado espiritualmente. Ou seja, jamais, em nenhum momento, o ser humano ele poderia ter invadido essa área mesmo. Porque é uma área que ela já tem dono há muitos e muitos anos, já vem de ancestralidade. Então ali tem espíritos, tem forças espirituais muito, mas muito fervorosa mesmo. Mas você acha que, em termos materiais, existiram pessoas que viveram aí em outra época? Tipo, Sim. indígenas e tal? Donos da terra. Hoje ali virou um templo espiritual. Até então eram as casas, né? Veio morando, tudo bem. Aí depois o homem está invadindo mais. E eles iam invadir mais ainda. Porque se não fosse... Puxa, é triste falar isso, mas... Se não fosse essa revolta, né? De tudo desabar ali, essa invasão ela ia se tornar mais e mais e mais. Então não ia ter limite. Sei. Então foi onde o grito da mãe natureza ali berrou muito forte. Mas agregando e também tendo, né? A força de correntes espirituais muito forte. Aí, no plano da espiritualidade... Famílias, né, que perderam pessoas amadas, porém no diagnóstico da espiritualidade, tudo ali aquele momento, são cobranças espirituais, que na verdade se reuniu no momento e na hora. Aí usou o formador da usina, que é o dono,
A equipe toda, os moradores lá embaixo, todo mundo sentou para fazer aquela grande lavagem de texto, né? A lavagem de roupa suja, determinar os caminhos, aonde quem volta a ser o domínio, né? São o povo que já era dono, que é o povo da espiritualidade. Então essa terra é uma terra espiritualizada demais, demais. Você tinha falado já no episódio de ufologia, que a gente analisou o caso Varginha, a cidade de Varginha a gente analisou, né? Que Minas Gerais tem alguma coisa. Coincidência isso também? Ou... Também, porque ela inteira, Humberto. Minas Gerais, Minas, é um dos lugares também que eu adoro, tô sempre lá. Porque para nós, médiums, Salvador é muito gostoso, é um lugar que eu amo. Mas Minas, você não tem noção. Para você que é médium, se você passa um final de semana, você ganha uma força. E o período que você está ali também, você começa a reconstruir uma força interna muito grande. Porque entre a Bahia e Minas Gerais, Minas, onde estão os verdadeiros xamãs, a força, o canal da espiritualidade, o coração da espiritualidade, está toda ligada a Minas Gerais. Então, médiuns, se vocês quiserem buscar evidência, ter mais força espiritual, Salvador é ótimo, sim. Salvador tem a prática, o gingado do feitiço, a prática da feitiçaria. Minas, não. Minas, você vai ter ali o conteúdo mesmo, uma força muito grande ligada na terra, onde eles comandam de uma forma brutal. É um grande furacão energético o tempo inteiro, em todos os lugares. Pode ver que várias as previsões, o lado da espiritualidade, em termos de ver algo, de ter previsões, foca mais ali. Por quê? Ali em Minas Gerais em si, é o único lugar, o único estado espiritual, na minha opinião, que condiz, concretiza, eu falo isso pela minha vidência, pelos lugares que eu já visitei, e um dos motivos que eu escolho Minas Gerais é porque, na minha opinião de vidente, é o único lugar que tem uma força espiritual muito ativa e muito poderosa. Aonde eles quem comanda. Ali os mentores comandam. Eles quem conduz aquela área inteira de Minas Gerais. Então, pode até ter sumido os mentores da terra, né, vamos dizer. Mas, energeticamente, ali é o território deles. Então, um ótimo lugar para meditação, para buscar pontos espirituais. Não digo para viver em termos de terra, financeiramente. Mas, em termos espirituais, ela é riquíssima. Tanto que ouros, pedras, né? Tudo tem. Porque é uma terra muito consagrada em relação ao lado espiritual. Então, uma coisa que você falou é que ali já era um lugar que tinha uma energia que aquilo não era deles e tinha algo para acontecer. Mas agora, depois de tantas mortes, depois de tanto sofrimento que isso causou, fica alguma coisa nesses locais ainda ou não? Não só fica, como Deus me livre e guarde. Na minha opinião, o certo seria ninguém mais utilizar a moradia e deixar esse lugar ele consagrado. Porque é uma terra consagrada onde tem dono. Então, se o homem, de repente, já passou o temporal, todo mundo esqueceu, vamos reconstruir tudo de novo, corre um grande risco de uns 90% deles passarem novamente por transtorno, independente de uma usina ou não. Porque, na verdade, hoje o culpado é a usina. Mas, na verdade, se não fosse a usina, de um jeito ou de outro, essa fase aí ela já estava passando por uma transição. Uma guerra astral. Então, não é a usina em si, falando do mundo espiritual, não é a usina em si, uma grande corrente espiritual que já estava prestes a explodir e que ia explodir com ou sem usina ali. Isso ia acontecer de uma forma ou de outra. A usina foi o tabu, por quê? Né? Tudo que fizeram, infelizmente, acelerou o que, na verdade, o plano da espiritualidade já vinha tentando fazer ali há muito tempo. Nem tentando, porque eles não tentam, eles conseguem. Né? É o momento. Então veio agora o chefão, então a culpa vai para ele, mas peraí, vamos pegar o que é nosso de volta. Mas rola uns avisos antes? Rola algum tipo de indício de que algo pode acontecer? As pessoas ali já viviam Humberto, meio preocupadas? Uma pena isso. Nesse dia, nesse mês do atentado, eu estava indo para Rio Casca. E porém eu passei em Mariana. Aí eu fui para Ouro Preto também. E quando eu passei nessa cidade, eu disse pro Ju e pro meu irmão que estava dirigindo, que é o Silas. Eu falei assim, essa cidade, ela é muito sombria. Ele, minha irmã, nós ia descansar, enfim, né, aquela coisa toda. Eu falei assim, vai acontecer em breve uma tragédia muito pesada nesse lugar. Eu sinto isso.
Lógico que todo mundo passeando, um tira sarro do outro, né? Vamos passear, você tá vendo demais, sua vidência tá além do alcance, aquela coisa toda de brincadeira entre irmãos. 15 dias após foi onde ocorreu. Ainda ele fala, puta, a gente podia ter ido lá, filmado tudo. Falei, não, mas foi muito sarro naquele momento ali que eu tava delirando, né? E olha que eu não desci. No carro, na passagem ali, eu consegui sentir essa energia. Depois de 15 dias ocorreu o que ocorreu. E hoje, falando, é um lugar muito consagrado. É uma força que só de passar perto ali, você já sente essa energia de muita força espiritual. É uma energia muito positiva. Porém, dando limite ao ser humano. Uhum. Vamos fazer a Boate Kiss então, Juliana? E depois a gente faz mais algumas perguntas que eu acho que tudo meio que se encaixa. Nesse caso, já é pragas ancestrais. Tudo o que ocorreu, na verdade, o fundador dessa boate, no caso, aqui traz uma pessoa líder, muito autoritária, aonde sempre buscou e alcançou teus próprios merecimentos. Então, é uma pessoa que gerou e criou diante da Terra e em sua volta muitas energias negativas. Inveja, olho gordo, perseguição. Então, o que acontece? Esse acontecimento nada é uma guerra ancestral que estava ligada ao proprietário mesmo, a raiz quem fundou a boate. E não é só desta vida. Essa alma ela já vem desde vidas passadas, com grandes dívidas ancestrais. Então, esse fundador dessa boate, em vidas passadas, traz a penitência, o julgamento e as mortes espontâneas, a guerra, onde usou muito poder para punir e destruir pessoas inocentes, a posse, a hierarquia. Nesta vida atual, aqui traz uma pessoa muito prática, muito objetiva, onde gosta de criar e de lançar futuro a cada dia mais. Então, tudo isso que infelizmente ocorreu está muito ligado à ancestralidade dele. Então, o que gerou na vida desse proprietário? Uma guerra ancestral, onde juntou espíritos que, na verdade, já estavam com ele em outras vidas, que se reuniram no mesmo dia, naquele mesmo local, dentro dessa danceteria. Mas que, na verdade, esta guerra com todas essas almas já tinha ocorrido em outras vidas. Ali, marcado pelo destino, eles se cruzam novamente e é onde acaba ocorrendo toda essa morte em grupo, em conjunto. Que, na verdade, a guerra, o pilar mesmo, é o proprietário ligado com todas essas almas que acabam se reunindo nesse local e terminando um ciclo kármico, porém de uma guerra que já vinha sendo ocorrida desde outras vidas. Então, da mesma forma que a gente até brincou aqui, né, que eu fui um cafetão na outra Sim. vida, então, e as pessoas que passam pela minha vida são pessoas que trabalharam para mim. Ex-prós. Ex-prós. Lá, no caso dele também, essas pessoas, no caso, eu fico confuso do fato de essas pessoas trabalharam para ele, elas estão sofrendo, ele está sofrendo a culpa Sim. em vida, mas ele não foi punido da mesma maneira, né? Sim. Mas se você for puxar todo o lado espiritual, lógico, na prática é bem confuso a gente relatar isso no mundo da espiritualidade, que para a família, né, isso não tem relato, é um sofrimento e ponto, né? Mas para o mundo da espiritualidade, essas pessoas todas que ali estiveram e ocorrer esse desdobramento espiritual eram perseguidores dele. Uhum. E hoje, por mais, você vê que ainda ele está pagando ainda, né? Querendo ou não, ele é o responsável hoje na Terra, mas são espíritos que lá atrás também o puniu. Então reuniram hoje uma panela, como se fosse uma arapuca. Olha, agora eu vou construir esse templo aqui, os meus inimigos de vidas passadas, eles vão estar todos aqui, e aqui vão ser eliminados de novo. Foi o que ocorreu. Então, se você for buscar no mundo da espiritualidade, é muito vespeiro, muito. Hoje, o proprietário, no físico, ele não foi punido certo, ele não recebeu o que deveria realmente ter merecido. Mas se você for puxar uma linhagem espiritual, ele acaba sendo inocente, não o culpado. Uhum. E fica também uma vibração ruim no ambiente agora? Com certeza, muito ruim. Falando de almas atuais, né, não de vidas passadas, mas dessas almas atuais que desencarnaram ali, naquele ambiente tinha, dia de hoje, vida de hoje, almas purificadas, alegres e equilibradas. Então, querendo ou não, essas almas também que desencarnaram ali estavam fazendo um papel de evolução e vinham se evoluindo a cada dia mais. Mas, de repente, com tudo isso, aqui traz as revoltas novamente
e os conflitos internos. Então, o lugar ele se encontra no quê? Num bom tempo. De hoje a uns 7 anos, aqui traz um ciclo. Então, de hoje a 7 anos, aqui traz a negatividade. Depois, não mais. Depois se perdem no tempo. Porque são almas que, falando delas de hoje, são almas boas. Quando tem um grande desastre assim, né? Imagino que na noite que pegou fogo a boate, os gritos de desespero, a angústia de querer sair dali e tudo mais, meio que deve ser uma impressão digital daquela energia. Sim, muito forte que fica. Uhum. Todos os locais que, se você for, que tem ocorrido uma coisa trágica como essa, você consegue sentir, mas é a presença da alma ou é a energia do desespero que paira? Tem 2 pontos. Eu sou médium, intuitiva, eu tenho audição e evidência. Se eu não tiver evidência, eu consigo entrar num local e sentir tudo o que aconteceu. Uhum. Onde nos quadros dos paranormais eu era muito boa nisso. Porque eu tenho muita facilidade de sentir, de ouvir, né, o que aconteceu e narrar a história com muita facilidade. Isso, a minha mediunidade ela é muito boa nisso. Então, eu posso tanto ter a sorte de ter a evidência por completa, ou de ter toda essa sensibilidade, que é o lado mediúnico, que é uma intuição muito forte, que é o lado intuitivo do médium, de ver, de sentir tudo. Tem muitos médios que eles não têm evidência, mas eles conseguem narrar uma história como se fosse um vidente. Uhum. Então, eu falo assim, nossa, mas você tá vendo? Não, mas eu consigo sentir o que tá acontecendo. Então, são médios diferenciados. Eu lembro que teve uma briga de torcida, que um rapaz morreu, que você... Ali eu senti até a dor daquele menino. Ali, na hora que eu comecei a narrar a história, aquela hora das pauladas, nossa, aquilo ali, mas doía na minha alma. E a dor da alma, a dor berrando, o espírito em berros. Uhum. Então, a mediunidade, tanto minha quanto de muitos médiums, atrai muito, é muito fácil de sentir isso, para quem é médium. Uma outra coisa, Vandinha, aí já unindo os três locais. Na espiritualidade, você relatou aqui a parte da Botkiss e ficou um pouco mais claro de entender os motivos, mas aí tem o ambiente, tem a guerra espiritual, e aí o destino ele vai colocando nas funções. Então, por exemplo, no caso da Vale, enfim, Mariana, Brumadinho, a espiritualidade faz o seguinte, olha, tem esse cara aqui que é bastante egoísta, bastante incompetente, bastante negligente. Eu vou fazer ele ascender porque em algum momento ele vai chegar como chefe e tudo vai dar na merda do jeito que deveria dar. Ele vai ser o nosso guardião. Ele vai ser usado, né? Vamos falar na nossa língua, ele vai ser usado para ativar na Terra o que a gente iria fazer no plano espiritual. Então usou ele. Aí, puxa, que azar, né? Ele acabou respondendo todos os erros, mas de uma energia bem mais forte do que ele. Ali, de coração eu falo isso, com ou sem aquela usina, ia dar um outro problema que ia punir muita gente do mesmo jeito. Infelizmente usou o guardião, né? Achou um culpado, né? Colocou um culpado ali. E reuniu todos os personagens que já estavam predestinados naquela hora e naquele momento de desencarnar, de levar a culpa e de resolver tudo. Uns desencarnaram, outro ficou com a culpa, outro resolve os problemas até hoje, e assim vai. Na verdade, tudo já programado do plano da espiritualidade. Ivandinha, quando é uma tragédia causada exatamente por um fator de natureza, então, por exemplo, a gente tem um tsunami, que não é uma coisa que pode até ser causada pelo homem, derreter uma geleira e tal, mas assim, vamos pegar um caso de placa tectônica, por exemplo, que é uma condição natural do planeta. As entidades, eu não sei exatamente o que seria, deve ter alguma que controla a natureza e tal, elas influenciam dessa maneira, porque precisamos fazer uma limpa lá na Indonésia. Sim. Então vamos bater as plaquinhas, como é que vai funcionar? Sim. Humberto, eu falo que sempre que a gente só está aqui de um grande empréstimo, porque a gente é controlado e monitorado o tempo inteiro. E sempre dando... eles que dão a ordem o tempo inteiro. Então, muitas pessoas... eu sou dono disso, sou dono daquilo, eu posso, eu vou. Na verdade, a gente não pode, nem vai, nem faz nada. Porque a gente é controlado pelo universo espiritual o tempo inteiro. E quando eles dão a ordem que a mudança tem que ser feita, a mudança é feita e pronto, acabou. Então, querendo ou não, é Deus atuando o tempo inteiro. Então Deus é trágico. Deus fez morrer todo mundo. Deus fez isso. Não.
é a forma que ele também resolveu de fazer a limpa, né? De limpar, de reorganizar. Porque Deus, na minha opinião, ele tentou várias vezes de uma forma tão amigável, de que tudo desse certo, de que tudo funcionasse, de que tudo pudesse resolver de uma melhor forma. Mas foi tão difícil, porque ele mesmo criou e se surpreendeu com a criação dele. Porque foi uma criação assim bombástica, né? Porque ele criou o ser humano, mas imaginando que ia dar tanta coisa boa, tanta qualidade, e que tem tudo isso para dar, mas se reverteu contra si próprio, contra ele mesmo, né? Então puniu o próprio filho dele, puniu ele mesmo, ainda ele foi, muitas vezes ele é taxado como vilão da história. Então o que ele resolveu? Inconscientemente, imaginariamente, ele vai aos poucos transformando. A Covid nada foi uma quebra mundial, né? O mundo se acabando em partículas. Hoje eu vejo Deus muito sábio, mais do que ele já é. Ele não resolve agora destruir tudo, punir tudo, ele vai por partícula. Então, aos poucos, ele vai pela moldagem. Por quê? Se ele der a cara a tapa de novo, mais uma vez, como deu, o filho foi sacrificado, pedrejado, né? Então, ele, na minha opinião, ele é muito sábio, porque dessa vez ele vai moldando as situações, mas de uma maneira mais sutil. Ou seja, tudo está perante a espiritualidade. Tudo tem o toque dele. Tudo tem o toque dele em todos os sentidos. Nada se move sem a autorização e sem a visão dele. Na outra live rolou uma pergunta de uma pessoa do público aí mesmo, perguntando sobre a volta de Jesus. A gente já tem até um corte, né? Um episódio que você falou sobre isso e tal. E aí você falou de novo e eu fiquei pensando, né? Ele realmente, porque você disse que Jesus não voltaria, porque realmente não funcionou a ideia. Eu não vejo, eu discordo disso. Podem me pedrejar aí na internet, porque eu não vejo ele voltando, não. Rola um arrependimento, assim, o pessoal fala, putz, tentamos, mas olha, humanidade não tem jeito mesmo. Eu não vejo ele voltando. De Jesus, você tá falando? De Jesus, eu de não Deus, vejo. tudo mais. E eu não vejo ele voltando, e não vejo. E diga de passagem, nem quero que ele volte, porque voltar para ser julgado, pedrejado novamente... Mas eu acho assim, que ele é maravilhoso. Se eu fosse ele, não voltaria a um lugar não que compensa. me recebeu tão mal. Mas ele falou que voltava, né, meu? A cortesia, né? Nós esperamos, velho. A cortesia. Mas eu fico horrorizada quando eu falo assim, gente, se o ser humano puniu Cristo, né? Se eles pedrejou quem veio para salvar, o que eles podem fazer com a gente? O que eles fazem o tempo inteiro, julgamento, crítica. O ser humano é bem complicado, bebezão. Sim. É por isso que eu falo, né, Juliano? Cristo você vê, Deus pôs o filho, né? Pois é. Então foi ao extremo, né? E não recebeu nada em troca, né? Muita ingratidão. Olha, você tem mais alguma coisa? Posso encerrar esse episódio da Hotmart? A gente tem um show pra fazer. Sim. Tem a leitura da... Micael. De quem? Micael? Então faz a leitura do Micael aí, Vandinha. Tem mais uma? São duas ou uma hoje? É só uma, porque só ele entrou em contato. Maravilha. Duas pessoas não acaba não dando tempo, né? É o Micael de que Almeida. Fofinho. O Mica das lives. Que linda. Mica, um beijo, amor. Vai ser um grande prazer fazer a sua leitura agora aqui no Planeta Podcast com os meninos. Seja bem-vindo aqui na Casa dos Meninos. Essa lua agora de agosto de 2022 é onde ele coloca diante de muitas oportunidades. Um espírito jovem, mas com uma responsabilidade muito grande, aonde se cobra o tempo inteiro, tentando muitas vezes entender a própria vida ou até mesmo compreender o motivo de tudo o que ocorre. Sobre uma mediunidade maravilhosa, carrega um grau de proteção familiar muito grande que o coloca diante de grandes merecimentos. A tua vida amorosa, agora nesse mês de setembro, colocará diante de vós um equilíbrio e uma clareza muito grande que vai fazer com que tudo lhe traga as alegrias e os grandes merecimentos. No amor, Mica, agora nesse segundo semestre, é onde vai lhe proporcionar muitas alegrias. O teu lado espiritual, a cada dia mais aguçado, colocando sobre as mãos uma grande dádiva e uma bênção muito grande que aflora e que vai melhorar cada dia mais o que é teu. Quanto aos teus familiares, diga a todos que agora também nesse mês de outubro será um mês de muita vitória a todos vocês. Beijo de estrela. Ele já é o nosso seguidor.
Perfeito. Tem mais um, Juliano, ou não? Acabou. Não, só os da próxima semana que Que são... Mica mora onde? a Estados Unidos. Júlia Esse menino é um amor de Correia pessoas. Danzinger. Júlia Correia... Danzinger. Danzinger. Lilian de Jesus Oliveira. E a Sheila, só tá Sheila, então vou ler o arroba dela. Ó. Just Sheila. Sheila _ PBS 5458. Então tá bom. São essas pessoas. Ah. Gente, entre em contato comigo pelo direct do Planeta do Podcast Planeta Oficial, né, Podcast. Julie? Manda a foto e o vídeo autorizando o uso da imagem de vocês. Maravilhoso. Então é assim que a gente encerra mais essa live da Hotmart aqui, de número 14ª. Muito obrigado por você que continua seguindo a gente por aqui. A gente sempre, de todo coração, fica muito agradecido por vocês estarem aqui, mantendo esse clube de membros de pé, tá bom? Muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau.